uma dica de saúde da Clínica Biocentro com o nosso profissional otorrino Rodrigo Maia. Olá, doutor! Tudo bom? Bom dia! Tudo bem, doutor? Doutor, perda de audição. Esse é um problema muito constante. Que tema interessante, Raquel. Que legal. A gente tem que trazer algumas informações, algumas dicas bem relevantes para a população ter ciência da importância desse tema. Somos procurados constantemente com a queixa: doutor, não estou ouvindo, doutor, meu ouvido está tampado, doutor, perdi a audição. Sim. E agora? Veja só, durante a consulta, nós temos que fazer uma anamnese, um levantamento bem detalhado da queixa do paciente, incluindo, em primeiro lugar, há quanto tempo tem essa perda de audição? Se é uma perda de audição que a pessoa já nasceu com ela, se é um adulto que está manifestando perda de audição progressiva há 30, 60, 90 dias, se é uma perda de audição que começou de maneira súbita, repentina, há poucos dias. Temos também que fazer levantamento para descobrirmos se esse problema afeta só um lado do ouvido, se afeta os dois lados, se tem histórico na família de perda de audição. Qual que é a importância de fazer todo esse levantamento? De maneira bem simples, é muito comum, é muito frequente o acúmulo de cera. O acúmulo de cera, uma rolha de cerume, pode realmente fazer a perda de audição, e essa perda de audição ela é totalmente reversível. Nós temos que remover essa cera, seja com lavagem, seja com aspiração, e a audição do paciente volta 100% ao normal. Mas nós temos uma série de outros problemas que simulam, que se manifestam da mesma forma de acúmulo de cera. Eu posso levantar, por exemplo, um quadro que nós chamamos de otite média secretora, que é um acúmulo de secreção na parte interna do ouvido, que não é removido por lavagem, tem que ser tratado com medicação via oral e que dá exatamente o mesmo problema. Muitas vezes o paciente vem aqui já depois de ter feito diversas lavagens: doutor, eu não aguento mais lavar o ouvido, e não resolve, porque realmente não é sujeira. Um outro problema, e talvez até mais grave, e que não é raro, é uma perda de audição súbita por uma infecção, normalmente infecção viral, mas também pode ser causado por o uso inconsequente de alguns medicamentos, até mesmo por trauma. Essa perda de audição súbita é uma lesão na parte interna do ouvido e que se manifesta de maneira repentina, de maneira súbita, e que tem uma importância muito grande da gente descobrir, da gente diagnosticar precocemente, porque o tratamento ele tem efeito quando iniciado até 5 dias do início dos sintomas. Sim. A gente não pode ficar sempre postergando, ficar sempre empurrando com a barriga, colocando para frente, achando que toda vez que o ouvido está tampado que há acúmulo de cera, porque se for uma perda de audição súbita por uma infecção, se nós não iniciarmos o tratamento de maneira precoce, nós não vamos conseguir recuperar essa audição e fica com sequela. Tem outros quadros que também podem se apresentar com perda de audição. O processo infeccioso no começo, ele pode não causar dor, ele pode causar só mesmo o ouvido tampado. E isso, se a gente tratar no início, a gente tem muito mais facilidade de contornar esse quadro. Se o processo ele evolui, ele aumenta, se o paciente já nos procura com um quadro mais avançado, é mais difícil de tratar e inclusive pode chegar até a necessitar de cirurgia. Existem muitos processos que também dependem muito da idade. Tem as perdas de audição que são devido à exposição prolongada e repetitiva a um barulho. Pessoas que trabalham, por exemplo, em fábrica, em construção, em serraria, que usam muito fone de ouvido. Isso é importante nesse período agora de pandemia. Inclusive com aulas online, trabalho com fone de ouvido, isso pode gerar prejuízo na audição. Em crianças é comum infecção, por exemplo, pela cachumba, a parotidite, que pode causar também perda de audição. Então é um balaio, é um bojo muito grande de diagnósticos que se manifestam como sintoma comum. A doença não é a perda de audição. Existem muitas doenças que causam como sintoma a perda de audição e que nós precisamos investigar e diagnosticar para recuperar, para evitar que isso vire sequela, para evitar que o paciente tenha que passar por cirurgia ou mesmo usar aparelho de audição. Doutor, eu não estou ouvindo. E agora? Rodrigo Maia responde. Clínica Biocentro, saúde com excelência. Obrigado.